especialista em saúde natural e criadora do método exclusivo 3R para tratamento da ansiedade. Fico muito feliz por você se dar a oportunidade de participar dessa jornada que poderá te trazer profundas transformações. Nesse nosso mundo moderno, a instabilidade, o excesso de informação e a sua agenda lotada de tarefas e compromissos que aceleram a sua mente não vão mudar, certo? Então, nessa semana, eu vou te ensinar como deixar de ser refém da sua mente acelerada, que te gera tantos desconfortos, e se tornar a comandante. Junto comigo, você vai conhecer histórias incríveis de pessoas que mudaram suas vidas através desse conhecimento. E vai descobrir que não tem nada de sobrenatural, não é complicado, não faz uso de remédios e não atrapalha de forma alguma o tratamento médico convencional. Muito pelo contrário. Eu sei que tudo isso que eu estou te dizendo agora pode parecer loucura. Como assim? Ser a comandante da minha mente que não para de receber milhares de informações a todo instante, até involuntariamente, através do celular, das redes sociais, e-mails, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, todos os meios de comunicação do mundo atual. Como é possível não me sentir sufocada e sobrecarregada com esse excesso de pensamentos? Não me sentir cansada de tanta tarefa e compromisso dessa vida louca e dar conta de tantos papéis que eu tenho que exercer no meu dia a dia? Mulher, esposa, mãe, profissional, filha, amiga. Eu também sei que você pode estar pensando que é algo milagroso, coisa da internet, ou bom demais para ser verdade. E acredite, se eu não tivesse aplicado em mim esse método e obtido minha transformação, eu também não acreditaria. Mas antes de eu te contar como funciona, eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. O que eu mais gostei foi a forma simples de melhorar a qualidade de vida, com métodos acessíveis para qualquer momento. Percebi melhoras na insônia, comer compulsivamente, tranquilidade e foco com a respiração. Acordar e já fazer os processos do desafio dos dias sem ansiedade já dá um gás para o dia todo e nada de coração acelerando com ansiedade ou estômago queimado. Nada é por acaso, e essa aula não chegou até você por uma simples coincidência. Certamente você se conectou porque sente os sintomas que a mente acelerada traz para a sua vida e deseja profundamente mudar essa situação. Agora você pode estar se perguntando, será que o que eu sinto tem a ver com a mente acelerada? E será que os sintomas que eu tenho podem melhorar com esse método? Para te responder isso, eu tenho uma surpresa no final dessa aula. Então fica comigo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em certo momento da sua vida, você já sentiu aquela necessidade de comer doce todo dia? Já se pegou roendo as unhas compulsivamente? Já sentiu seu coração disparar sem nenhum motivo aparente? Já se pegou pensando muito no futuro? Por exemplo, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês? Será que a festa que eu estou organizando vai dar tudo certo? Será que eu vou conhecer alguém bacana para me relacionar? Ou quem sabe, você já acordou assim no meio da noite, pensando na lista de coisas que tem para fazer no dia seguinte. Ou acorda cansada e passa o dia exaurida, se sentindo como se estivesse se arrastando para fazer o que precisa. Alguma vez o seu médico já te receitou algum remédio para dormir melhor ou para se acalmar, para acalmar sua mente, um ansiolítico talvez? Pois é, eu já passei por isso e acho que vale a pena eu contar um pouquinho sobre como eu encontrei essa alternativa natural que transformou a minha vida e a minha saúde de vez. Eu sempre tive, assim, um grande interesse, sabe, em compreender como que a mente humana funciona. Eu lembro disso ter começado, assim, a dar uns sinais por volta dos meus 11 anos de idade, assistindo um programa na TV Bandeirantes, em que o famoso psicólogo Gaiarsa falava sobre comportamento humano. Se você tem
tem mais de 30 anos, pode ser que você tenha assistido também. Você consegue imaginar uma criança de 11 anos interessada em abordagem terapêutica? Olha, o que foi crescendo cada vez mais. Eu estava sempre lendo livros sobre autodesenvolvimento e comportamento humano, achava super interessante. Mas em paralelo a isso, eu tive uma vida como a de toda adolescente. Por volta dos meus 20 anos, eu cursava faculdade de jornalismo, tinha uma vida muito agitada, desregrada e, claro, ansiosa. Estava sempre pensando no que ia acontecer. Eu descontava a ansiedade no doce. Sempre rolava uma trufa na faculdade. Eu não comia direito, eu fazia atividade física, mas não com regularidade. Tinha uma ansiedade enorme para começar a trabalhar, para viajar o mundo. Ia muitas festas, dormia tarde. Era uma típica adolescente dos anos 90. Foi então que eu comecei a sentir um desconforto intenso no estômago, com muita queimação. Eu morria de medo da possibilidade de ter que fazer uma endoscopia. Fui de médico em médico, até que eu encontrei uma médica que, além de gastro, também era homeopata. Eu lembro como se fosse hoje, ela dizendo: Roberta, para cada pessoa tem um tipo de alimento que faz bem e tem outros que não. Por exemplo, tem gente que come mamão e fica bem, e tem gente que não. Então observe o seu corpo, ele fala, e ele vai dizer o que serve para você. Então, vai evitando comer aquilo que você percebe que não te faz bem. Uau! Observar meu corpo e deixar ele dizer o que me faz bem e o que não faz foi um grande despertar, uma forma diferente de compreender o meu corpo. Assim, eu segui, sem endoscopia, sem remédio, aprendendo a ouvir meu corpo, e o desconforto no estômago melhorou. A vida foi seguindo e em 2005 eu já trabalhava como jornalista, um ritmo de vida muito agitado, muito estresse e ansiedade, e comecei a sentir necessidade de me equilibrar. Eu fui então fazer terapia, e com a doutora Líria, que tinha uma abordagem bem diferente, eu aprendi que quando eu tivesse algum desconforto físico, eu deveria colocar a mão sobre a região e me perguntar: por que eu estou sentindo isso? E a minha mente, ela traria as respostas. Nessa mesma época, eu decidi estudar terapia e naturopatia, apenas assim para aprender algo novo, como uma forma de dar uma arejada na minha cabeça e com um tema que eu já gostava de certa forma. Ainda eu continuava na minha área de comunicação e estava em um trabalho que não me aliava nem um pouco com a postura do dono da empresa. Eu estava desesperadamente tentando novas oportunidades. Até que eu consegui participar do processo de seleção de uma grande companhia aérea que era um sonho na época. Foi um processo muito longo, muito exaustivo, várias etapas, mas eu estava sendo aprovada a cada fase. E a minha ansiedade, na verdade, só aumentava, porque eu queria muito que desse certo logo. Eu sentia fadiga matinal, eu tinha dores nas costas constantemente, estresse, irritação, dificuldade para dormir, e a mente estava sempre acelerada. O desconforto era grande, mas de certa forma parecia normal aquela sensação de que, isso todo mundo tem. Para piorar, eu fui desligada daquele meu trabalho estressante, e por mais que eu não estivesse feliz lá, que tudo aquilo estivesse me fazendo mal, passar por isso mexeu muito comigo. A minha cabeça nesse momento estava a mil. Eu queria demais que desse certo a nova oportunidade na companhia aérea. Consegui chegar até a última etapa. Bastava agora só uma entrevista com a diretora da área para o tão sonhado emprego ser meu e resolver minha vida. Mas, para piorar, foi quando eu recebi a notícia que o processo seletivo estava temporariamente bloqueado. Não! Era tudo que eu queria, que eu precisava, o que eu ia fazer agora? Eu até fazia alguns jobs para uma produtora de vídeo, eu cobria alguns eventos grandes, mas era um trabalho freelance, que não era suficiente de maneira nenhuma para pagar as minhas contas, que tinham inclusive aumentado, porque na época eu tinha ido dividir apartamento com uma amiga.
Você consegue sentir como a minha mente estava nesse momento? Toda essa fase, nossa, foi um turbilhão de pensamentos. A minha mente, nossa, estava aceleradíssima. Eu estava muito preocupada com o futuro, com muito medo, incertezas. Veio a compulsão, meu coração frequentemente acelerava. Mas tinha um lado bom nessa fase difícil. Eu continuava no meu curso de naturopatia, você lembra? E lá a minha alma ela se nutria. Eu fui entendendo lá qual era a profunda relação entre o funcionamento dos órgãos com a mente, as emoções. E aí o inesperado aconteceu. Eu me apaixonei por essa profissão. Estudei muito, muito. Eu fiz formações complementares em Reiki, em quiropraxia, em ayurvédica, acupuntura, neurolinguística. Lia muitos livros de reprogramação mental, de cocriação da realidade. E aí eu fui compreendendo que muito do que eu sentia de desconforto físico e emocional era, na verdade, sintoma da ansiedade. Eu desejava profundamente me curar e passei a aplicar tudo o que aprendia em mim. E assim eu transformei minha vida. Passei a ficar cada vez mais centrada, mais equilibrada, fui me tornando menos refém da minha mente e mais comandante dela. Passei a fazer as escolhas no meu dia a dia com mais consciência, a viver cada momento com presença. O medo saiu e deu lugar à autoconfiança, à fé. Eu me tornei uma pessoa mais calma e muito mais saudável, muito mais feliz. Eu desejei fazer daquele conhecimento a minha profissão. E muito antes do que eu podia imaginar, mudei de área e cresci muito. Seguindo uma tendência mundial de que 80% da população sofre com ansiedade, cada vez mais pessoas começaram a aparecer aqui no meu consultório com a mente muito acelerada e vários outros sintomas relacionados a ela. Então eu comecei a sistematizar as técnicas que eu tinha aplicado em mim de uma forma prática e objetiva para ensinar as pessoas que me procuravam. Os resultados eram certeiros. Cada vez mais eu assistia às mudanças positivas na vida dessas pessoas. Elas também conquistaram o equilíbrio e passaram a viver muito melhor. Sem ansiedade, era a oportunidade de uma vida totalmente nova que se abria para elas. Uma vida com mais presença no agora, sabendo curtir o momento, sem deixar a mente ser sequestrada por um pensamento de preocupação. Elas passaram a conseguir organizar a vida sem desespero. E assim tudo foi melhor, né? O tempo passa diferente para quem não tem a mente acelerada. Se come com mais consciência, com mais controle e até prazer. Com isso o corpo fica mais saudável, a autoestima melhora. O sono se torna um momento prazeroso e tranquilo de restauração mesmo. Ganha-se mais energia para viver com disposição, com mais tranquilidade, para lidar com o desafio do dia a dia da vida. Antes de te contar por que o meu método 3R funciona, deixa eu te contar o que é a ansiedade e por que isso existe. Em nós há um sistema de preservação da vida. Qualquer coisa que ameaça a nossa sobrevivência aciona no nosso corpo um estado de alerta. Ao menor sinal de perigo que o nosso cérebro identifique, todo o corpo já é alertado e entra em ação para nos dar condições de fugir e assim sobreviver. Isso faz sentido no tempo das cavernas, quando havia de verdade a ameaça de um leão vindo na sua direção. Hoje a ameaça é o boleto do financiamento do apartamento, a escola dos filhos, é conseguir cumprir todas as tarefas do dia dentro de um curto espaço de tempo. Ou até mesmo a apresentação que você tem que fazer na reunião de trabalho. O que parece bem menos perigoso em termos de sobrevivência. Mas, por outro lado, são estados de alerta muito mais frequentes. Antes, não tinha um leão marcado a cada 15 minutos na sua agenda. E esse estado de alerta, ele gera sintomas como os que você sente, que caracterizam a ansiedade.
Agora eu vou te contar o que tradicionalmente as pessoas fazem para tratar a ansiedade e por que isso não funciona. Quantas pessoas você conhece que tomam ou já tomaram algum tipo de remédio para ansiedade e não resolveram o problema? Às vezes, momentaneamente, até alivia ali alguns sintomas, ainda assim, normalmente isso dura por pouco tempo e logo tem que aumentar a dose ou trocar de remédio porque não está mais funcionando. Você fica assim com a falsa sensação de que a ansiedade está sendo controlada? Fica dependente da medicação para o resto da vida. Fica com medo de ficar sem ela. Talvez você se sinta como muitas das pessoas que eu já atendi e que me relatavam que realmente sentiam medo de viver sem os remédios, que ainda tem o risco dos efeitos colaterais, certo? As pessoas que eu acompanho relatam que tomando esses remédios se sentem assim aéreas, meio ausentes da realidade, ficam anestesiadas. E eu percebo isso claramente quando eu olho nos olhos delas, um olhar vago, sabe? Distante, como se a pessoa não estivesse mais lá. Um olhar sem alma. E o pior é que na menor crise que aconteça na vida, você já se desestrutura totalmente e volta a ter os sintomas. Sabe por que isso acontece? Porque o remédio ele não ensina a lidar com os sentimentos, ele ensina como você faz para controlar a mente e o corpo. Na verdade, tratar a ansiedade com remédio é pelo contrário. Você tira a oportunidade da pessoa se conhecer, de desenvolver habilidades de lidar com as suas emoções, com o seu corpo, de empoderar-se de si mesma e de se tornar a comandante da sua vida. Aí aumenta o medo, que reforça essa mentalidade de temer ficar doente, medo de não ser capaz de cuidar de si mesma e de se sentir fracassada por nunca ter conseguido dar conta de tudo que tem para fazer. Você fica com a falsa sensação de que a sua mente e o seu corpo são coisas separadas e passa a acreditar que o corpo é responsável por pegar a doença e que isso não tem nenhuma relação com o que você pensa, com o que sente ou com o que se alimenta. Remédio, definitivamente, não trata a causa da ansiedade. Portanto, não resolve o problema. Nesse momento, você pode estar pensando, meu Deus, se remédio não trata, o que eu posso fazer então? Uma outra forma que as pessoas buscam para tratar a ansiedade é a meditação. Porém, a meditação não funciona para tratar a pessoa ansiosa, já que o principal sintoma é a mente acelerada, que deixa o corpo inquieto e agitado. Então, parar para meditar é tão desconfortável que é quase uma sentença de morte. Parece impossível, principalmente se você até então nunca teve o hábito da meditação. Quantas vezes eu já não ouvi? Eu não consigo meditar. Não, eu não consigo ficar quieta, de jeito nenhum. Então você pode até querer experimentar a meditação, porque ouviu tanto falar dos benefícios, mas vai tentar e vai parar. As chances de você conseguir resultado em um estado de extrema ansiedade é muito pequena. E olha, eu não estou dizendo que meditar não é bom. Pelo contrário, é maravilhoso. Eu sou a favor da meditação para todos. Essa é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta. Mas, para um segundo momento, quando você já souber ter um pouco de controle sobre o seu corpo e as suas emoções. Ao invés de tratar a causa, o tratamento convencional apenas vai cuidar dos sintomas e é claro que os sintomas da ansiedade vão apenas piorar. Eu não sei em qual grau de ansiedade você está, mas saiba que existe sim uma saída eficaz. O meu método exclusivo 3R de tratamento da ansiedade que eu desenvolvi é um caminho seguro, prático e efetivo para tratar a causa de todos os sintomas que vem atrapalhando a sua vida e até mesmo te fazendo perder grandes oportunidades. Qual é o princípio do tratamento? Se você quer consertar uma coisa, precisa saber primeiro como ela funciona e o que está quebrado. Não dá para um mecânico querer cuidar de um carro se ele não sabe como o carro funciona e qual é o problema.
Você vive numa máquina maravilhosa chamada corpo humano e desde que nasceu não recebeu um manual de como operá-la e ninguém te ensinou na escola como ela funciona. Ninguém te ensinou como o corpo, as emoções e os padrões de pensamento interagem. O que significa, até hoje, você está funcionando sem uma comandante. Então, como você não conhece direito como operar essa máquina, fica refém dela. Por isso, o primeiro grande passo é mergulhar em si. Aprender a interpretar os sinais que ela dá, compreender o que precisa ser melhorado e como operar essa máquina. Então vamos lá? A ansiedade, ela muitas vezes começa a partir de um pensamento de preocupação. Vamos entender qual é o significado da palavra preocupação? Se a gente dividir, é pré-ocupar-se, ou seja, se ocupar de algo antes que aconteça. Ter um pensamento que se ocupa de algo que não é agora, portanto se refere ao futuro, que pode ser dentro de alguns minutos, meses ou anos. Portanto, preocupação é o pensamento estar aonde o corpo não está. Esse conceito é importante, vale a pena você anotar aí para refletir. Preocupação é o pensamento estar aonde o corpo não está. E o pensamento de preocupação pode tanto ser acionado pela lembrança de algo ocorrido lá no passado, que pode se repetir, quanto a expectativa de algo novo no futuro. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que com 10 anos de idade você tenha feito uma apresentação na escola e por qualquer motivo as pessoas riram de você. E isso fez você se sentir muito triste. As chances são que mesmo tendo passado aí 10, 20, 30 anos, sempre que você tem que fazer uma apresentação, já dispara um pensamento de preocupação. Você se preocupa sobre como será e diante de todas as possibilidades que visualiza, o corpo começa a falar, trazendo desconfortos físicos. E veja bem, isso acontece mesmo que você não se recorde que aos 10 anos passou por essa situação, tá? Meses antes da sua apresentação, você já se sente muito nervosa. Você não sabe por que naquele momento, mas não consegue se concentrar e escrever o discurso que tem para falar. E quanto mais se aproxima do dia, mais sintomas aparecem. Pode vir aí uma dor de barriga, uma desinteria, insônia, calafrio, até mesmo enjoo. Esse é um caso típico de um evento passado, disparando um pensamento de preocupação e gerando ansiedade e todos os seus sintomas. O que acontece? Todos nós temos uma programação básica no nosso cérebro de preservação. Então, tudo que aparece ser arriscado, perigoso, que possa afetar nossa sobrevivência, gera um estado de alerta. Se nós não fugirmos da situação, o nosso corpo vai ter sintomas desconfortáveis na tentativa de nos tirar dali. Isso é a ansiedade. E ela também pode ocorrer, claro, pela expectativa de algo novo que está para acontecer, como, por exemplo, um novo emprego. Diante dessa oportunidade, você começa a pensar assim, como que vai ser? Será que eu vou gostar desse trabalho novo? Será que eu vou dar conta do trabalho? Será que eu vou conseguir chegar lá no horário, todos os dias, com esse trânsito? E assim vem uma enxurrada de pensamentos de preocupação que faz o seu sistema de proteção ser acionado, gerando estado de alerta, a ansiedade. Vem o medo, o intestino solta, da falta de ar, dificuldade para dormir. Portanto, é fundamental que você compreenda que todas as partes do corpo interagem o tempo todo. A todo tempo, o seu corpo, a sua mente e as suas emoções estão conectados e se influenciando mutuamente. Por isso, para um resultado eficaz no tratamento da ansiedade, é fundamental cuidar desses 3 aspectos do seu ser. Fortalecer a sua capacidade de cuidar do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. Bom, o nosso tempo está acabando, então eu preciso finalizar. Na próxima aula eu vou te explicar os 3 passos fundamentais a serem seguidos para que você vá na causa raiz e tenha sucesso no tratamento da ansiedade.
Mas antes eu quero te pedir algumas coisinhas rápidas que vão fazer muita diferença para mim. Primeiro, quero te pedir para deixar a sua história aqui relatada. Escreva para eu sentir que você está aí do outro lado. É muito importante para mim. E também para as outras pessoas que estão aqui e vão ler e se identificar com você. Assim, nós começamos a formar aqui uma comunidade de pessoas do bem com interesse em comum de se desenvolverem e buscarem uma melhora. Assim que acabar esse vídeo, rola sua tela para baixo e escreve nos comentários. Vamos nos conectar, eu quero muito saber mais de você. Na minha página do Facebook, do Instagram e do YouTube, eu compartilho conteúdos sobre ansiedade com muita dica boa e de forma gratuita. Você já pode ir curtindo tudo isso, eu vou adorar te encontrar por lá. Ah, e não se esqueça, só tem uma forma de eu saber que você gostou do conteúdo, se você deixar lá o seu like. Lá também você sempre vai saber de tudo que eu estou fazendo. Inclusive agora vai ser avisada sobre as próximas aulas aqui da nossa semana. E o último, mas não menos importante aviso. Eu gostaria que você compartilhasse esse conhecimento. Compartilhe essa aula com quem você sabe que vai se beneficiar. Eu fico aqui, sabe, pensando que nesse momento tem alguém na sua casa perdida, cheia de sintomas desconfortáveis, desanimada e sem saber como melhorar, porque não conhece toda essa possibilidade de caminho para tratar a ansiedade que eu te contei nessa aula e que eu vou te contar agora nas próximas. Então, você pode literalmente salvar a vida dessa pessoa, enviando esse vídeo agora mesmo para ela. Eu conto muito com você. E agora, a surpresa que eu te prometi. Eu preparei um teste incrível que vai te dizer qual é o grau da sua ansiedade. Que tal? Assim você não vai ter mais dúvida de que tudo que você sente é de fato ansiedade e assim poderá dar o primeiro passo, que é se conhecer melhor para então poder se curar. E eu posso te dizer com absoluta certeza que independentemente do grau da sua ansiedade que você esteja neste momento, o que você vai aprender ao longo desta semana vai ajudar a mudar a sua vida para sempre. Então, é só baixar o arquivo logo aqui abaixo dessa aula. Gostou? Então vai lá, faz isso agora. Ó, um beijo grande e até a próxima aula.